Abri meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Programa Vivendo a Palavra. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de contrição. Ó Deus, que pelo Espírito Santo fizeste surgir Santa Teresa de Ávila para recordar à Igreja o caminho da perfeição. Dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Amém. Durante toda a semana, estamos pedindo a graça de caminhar com Maria. Hoje, Santa Teresa nos ensina um diálogo simples e íntimo com Deus. Ela nos diz: reza com o teu coração assim. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de imitar o silêncio de Maria. Vamos para aquele momento da palavra, pedindo a presença do Espírito Santo para que Ele esteja conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite, telespectadores. Que a paz e o Espírito de Deus esteja com todos nós nessa noite. Nós vamos refletir um texto de São Lucas, capítulo 1, versículo de 57 a 64. O texto diz o seguinte: chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas sua mãe disse: não, o nome dele é João. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Palavras do Senhor, graças a Deus. Neste texto, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero destacar 2 aspectos. O primeiro é o nome em si daquele menino, João. O nome João significa Deus é misericordioso. Por isso, Isabel e Zacarias insistiram nesse nome, porque esse nome foi dado pelo próprio Deus. Ele quis mostrar àquele povo que a grande misericórdia que ele estava dando, presenteando aquele povo naquele momento, era a vinda do seu próprio Filho, Jesus, que viria para nos salvar, para transformar as nossas vidas. Um outro aspecto que eu gostaria de colocar também, que está ligado a essa grande misericórdia de Deus, é o próprio título no qual João explicou ao povo daquela época que era o título dele. Ele diz, está no Evangelho de São João, no capítulo 3, ele diz: eu não sou o Messias, eu fui enviado adiante dele, eu sou o amigo do noivo. E ele diz: o amigo do noivo está ali e o escuta e alegra quando ouve a voz dele.
João era o amigo do noivo. O que era o amigo do noivo naquela época? Hoje os casamentos são diferentes, porque nós escolhemos o nosso parceiro. Mas naquela época, nós não podíamos escolher o nosso parceiro, a nossa parceira, o nosso cônjuge. Eram casamentos arranjados. E o mais importante para um pai de família era conseguir uma noiva para o seu primogênito. Ele escolhia o servo de maior confiança, com maior capacidade, mais fiel que ele possuía, entregava toda a fortuna na mão dele para que ele pudesse procurar a noiva. Não existia fotografia, não existia carta. E o que acontecia? Naquela época, a pessoa tinha que ser tão eloquente, tão eficiente, que ele tinha que convencer a noiva, fazer com que a noiva se apaixonasse por uma pessoa que ela não conhecia, que ela nem podia ver a foto dela. Assim aconteceu com com João. João, ele tinha a missão de convencer aquelas pessoas ali da comunidade dele de que Jesus estava chegando e que ele sim, ele era o Messias, ele era o Salvador, ele era o noivo. Ele fez a sua missão tão bem feita que as pessoas se apaixonaram por Jesus mesmo antes de Jesus ter vindo. E os discípulos deles ficaram enciumados, porque quando Jesus começou o ministério dele, todo mundo saiu de João e foi seguir Jesus. E João diz para os discípulos dele: ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Jesus tem que ser o mais importante. Nós, evangelizadores, nós que anunciamos o nome de Jesus, que somos discípulos de Jesus, precisamos diminuir para que Jesus cresça. E para que as pessoas que estão à nossa volta possam se apaixonar por Jesus, amar Jesus e seguir Jesus. Isso eu peço ao Pai em nome de Jesus, que você complete essa missão de João. Enamore, faça com que as pessoas se apaixonem por Jesus e sigam Ele até o fim. Amém. Obrigado, Maria José, que Deus te abençoe e que possamos ter essa graça de ter uma conversão sincera. Senhor, conceda-nos a sinceridade e a pureza de coração para não termos uma religião superficial, não buscarmos aparentar, não buscarmos fingir com a nossa prática religiosa, mas que sinceramente possamos buscar o Teu amor, as coisas do alto, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o nosso momento mais interativo, onde respondemos suas dúvidas sobre a nossa Igreja Católica. Você pode nos enviar também uma história de fé. É só enviar para o e-mail programavivendoapalavra@gmail.com. Quem nos pergunta hoje é a nossa irmã Ana Rosa, lá do Colina Azul. Para Santa Teresa, o que é rezar? Ana Rosa, para Santa Teresa, rezar é viver com responsabilidade, permanecendo atento aos apelos de Deus, lendo os sinais dos tempos, dando um autêntico testemunho de vida orante. É aquele que carrega os problemas do mundo, sofre com os que sofrem, realiza-se com os que estão alegres. Fonte, livro Deixe-se Amar, Frei Ciandini, página 45. Rezemos com Santa Teresa de Ávila. Tu me moves, Senhor, move-me ver-te pregado em uma cruz e escarnecido. Move-me ver-te, teu corpo tão ferido. Move-me, enfim, o teu amor. E de tal maneira que ainda que não houvesse céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse inferno, também te amaria. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. Bem, irmãos, vamos à nossa história de fé de hoje. Conta-se que um filho foi visitar o pai já velhinho, e ele com 30 e poucos anos, e o pai já com seus 80 e poucos anos. Chegou lá,
encontrou o pai e falou: pai, vamos dar um passeio? Ele falou: vamos. E saiu com o pai para a praça. Só que o filho levou um jornal. Chegou lá, sentou com o pai no banco da praça, abriu um jornal e começou a ler. E o pai ali olhando os pássaros, olhando aquela praça bonita, de repente parou e perguntou assim para o filho: filho, o que é aquilo ali? O filho parou de ler o jornal, olhou e falou: pai, é um passarinho, é um pássaro. Voltou a ler seu jornal. O pai esperou um tempo, ficou olhando os pássaros voando, voltou novamente e falou assim: filho, o que é aquilo ali voando? O filho baixou o jornal: pai, eu já disse, aquilo é um pássaro, o senhor não está ouvindo? O velho calou, ficou ali, continuou olhando os pássaros. De repente, o velho resolve perguntar novamente: filho, o que é aquilo ali voando? E o filho já impaciente: pai, eu já disse, é um pássaro, o senhor não está vendo? O senhor está caduco, não está enxergando não? O pai parou, levantou, enfiou a mão no bolso do paletó, tirou um diário, pegou, abriu uma página e entregou para o filho ler. Não, filho, lê isso aqui. Era um diário do pai. E estava escrito 30 anos atrás, 31 anos atrás, mais ou menos, estava escrito: hoje levei meu filho à praça. E ele me perguntou 26 vezes o que era aquilo, os pássaros voando. E todas as vezes eu lhe respondi com paciência, ele trouxe ao colo e eu abracei. Ficou relatado ali. Então, fica aí essa mensagem para nós. Às vezes, vivemos uma religião de aparência e não temos amor, não temos paciência com as pessoas. Jesus critica muito os fariseus por isso. Ai de vós, que ensinam, falam as coisas, mas não praticam. Esse pai trouxe uma grande lição para esse filho, mostrando a importância de se ter paciência. Provavelmente, ele já foi à praça com o livrinho no bolso, pensando em brincar, questionar o filho, para ver onde estava a paciência do filho. Porque há muitos anos atrás, ele tinha testado a paciência do pai e ele muitas vezes respondeu com amor. Esse é o verdadeiro amor, é esse amor que Jesus nos pede para praticarmos. Então, que possamos ter mais amor uns para com os outros, principalmente aqueles que nos deram a vida, e não ter um comportamento hipócrita, um comportamento que o Evangelho condena, de fariseu, de pessoa que não busca viver o que o cristianismo ensina. Que o Senhor Deus nos abençoe. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.